Na Band FM, quem ama não esquece. O arrependimento não mata. O que dói é a certeza de que a minha vida poderia ter seguido um rumo totalmente diferente. Infelizmente, às vezes, nós levamos tempo demais para entender que aquilo que nós mais queremos não é o melhor para a gente. Eu era jovem quando eu conheci o homem que eu achei que fosse o grande amor da minha vida. O Eduardo era daqueles caras que chamam a atenção por onde passam. E eu me senti uma verdadeira sortuda por ter sido escolhida por ele. A verdade é que eu me tornei totalmente obcecada pelo Edu. E apesar de achar que, vez ou outra, ele era um pouquinho grosso comigo, naquela época e com aquela cabeça que eu tinha, eu não via muita gravidade na situação. Por exemplo, ele era bem ciumento, mas eu achava que era só porque ele me amava tanto quanto eu amava. Mesmo que eu não tivesse o direito de ter ciúmes nenhum dele, entende? A verdade é que eu vivia um relacionamento totalmente abusivo, mas não tinha consciência disso, eu não via. Naquela fase, tudo que me importava de verdade era estar do lado do Edu. Era somente ver que ele me amava, e eu queria que ele me amasse para sempre. Por 2 anos a gente viveu um namoro tenso, cheio de brigas, cenas de ciúmes e, lembrando agora, tinha muita humilhação por parte dele também. Mesmo assim, para mim, ele era como o ar, essencial para que eu pudesse viver. Por isso, quando ele decidiu terminar comigo, eu quase enlouqueci. Eu não queria aceitar de jeito nenhum. Mas quanto mais eu implorava para ele não me deixar, ou eu ia atrás dele, mais ele me tratava como um lixo. Eu fiquei mal, viu? Eu fiquei mal demais. O que eu sofri naquele tempo eu não desejo para ninguém. Eu simplesmente não sabia como viver sem o Eduardo. Eu não sabia como continuar a vida sem ele do meu lado. Eu fazia tudo, absolutamente tudo para ele voltar para mim. Mas nada adiantou. Eu até cheguei a tomar um monte de remédio de uma vez e eu quase morri. Não que eu quisesse me matar de verdade, não era isso. Pelo menos hoje em dia eu acho que não, né? Mas eu queria chamar a atenção dele de alguma forma. Mas nem assim eu consegui. Depois de meses sofrendo como uma condenada, eu finalmente comecei a melhorar, a sair com algumas amigas e eu até conheci um cara legal. A gente começou a se envolver meio que sem compromisso, mas eu estava curtindo bastante. O problema é que quando o Edu soube que eu estava saindo com uma outra pessoa, ele apareceu de novo na minha vida. Roberta, eu errei. Eu achei que eu poderia viver longe de você, mas a verdade é que eu não posso. Você é a mulher da minha vida. Agora, Edu? Depois de 8 meses em que eu fiquei ali sofrendo sem nem sair de casa? Por favor, você tem que me perdoar. Me perdoa, meu amor, por favor. Eu me arrependo demais por ter terminado tudo com você, mas ainda dá tempo, sabe? É tempo pra gente. Você tem que me perdoar. Vamos recomeçar. Você sabe que o que a gente tem é forte demais. Não é uma bobagem qualquer. O que a gente tem é pra sempre. E você tem que ficar comigo. Nossa, ver o Edu depois de tantos meses e ainda dizendo que me amava, que me queria de volta, mexeu demais comigo. Eu acho que se eu cheguei a pensar, sei lá, durante 2 segundos foi muito, porque ele nem precisou insistir. Tudo que eu mais queria era poder ficar com ele de novo. Eu terminei com um cara legal que eu tava saindo e voltei pro meu ex-namorado. Eu tava nas nuvens. E os primeiros dias ao lado do Eduardo foram como um sonho. Eu até cheguei a pensar que passar aqueles meses separados no final tinha sido bom. Tinha sido bom pra gente, porque ele tinha mudado. Eu realmente acho que aqueles foram os dias mais felizes da minha vida. Mas foram só alguns dias.
alguns dias para o meu conto de fadas virar um pesadelo de novo. A gente tinha voltado só há uns 10 dias. E eu fiz uma descoberta apavorante. Eu descobri que eu estava grávida. Eu não era tonta. Eu sabia fazer conta. Mesmo assim, eu fiz os exames rezando para que Deus me ajudasse. Para que eu tivesse enganada, para que aquilo fosse um erro. Só que não era. Quando eu fiz o exame, eu tive a confirmação de que a minha gravidez já tinha 8 semanas. Ou seja, não tinha como aquele filho ser do Eduardo. Era impossível. Aquele dia, eu senti o maior medo da minha vida. Medo do que ele ia fazer quando ele soubesse. Medo dele me largar de novo. Medo de estar esperando um filho. Medo de tudo. Muito medo, muito medo. Eu tentei até esconder por alguns dias do Edu, porque eu não sabia nem como contar isso para ele. Mas eu sabia que uma hora eu teria que abrir o jogo. E quando eu contei, foi horrível. Você o quê? Edu, eu não queria, não queria, eu juro que não, mas aconteceu. Aconteceu, Roberta? Você tá falando sério? Você por acaso é uma criança, uma idiota, que não sabe o que acontece quando 2 adultos ficam juntos sem se proteger? Pelo amor de Deus, eu preciso te ensinar isso. Eu sei, mas... Como se pôde? E com um cara que nem é seu namorado? Você é uma imbecil, você é uma sem vergonha. Você não vale nada, né? Eu sempre soube que você não prestava. Tem que ser uma vaga... Olha aqui, eu tô com nojo de você, com nojo. Ele surtou. E eu surtei mais ainda. Mas o meu medo, o motivo que me deixou realmente apavorada foi o risco de perder o Eduardo outra vez. Tava tudo tão bem entre a gente, meu Deus. A gente tava falando em casamento, do nosso futuro. Ele tava me tratando de uma forma como nunca tinha me tratado. Por que isso tinha que acontecer agora? Por quê? Por que eu tinha que ter sido tão irresponsável, tão idiota? Ele tinha razão, eu era uma imbecil. Eu só conseguia lembrar de quando ele terminou comigo da primeira vez e de como eu tinha sofrido, sabe? Eu sofri muito. Eu não queria mais passar por aquilo. Ainda mais com o filho na barriga. Eu chorei, eu me desesperei. E o Edu pediu uns dias para pensar um pouco em tudo que estava acontecendo. Para mim foram dias de pura angústia. Eu estava desesperada por estar esperando um filho. É verdade, mas até isso ficou em segundo plano, porque o meu maior medo mesmo era perder o homem que eu tanto amava. Era esse o meu medo. Depois de 4 dias de puro terrorismo em que o Eduardo me ignorou de todas as formas, porque eu ligava, eu mandava mensagem, eu procurava, mas ele nem respondia, ele não falava comigo. Era uma tortura psicológica horrível, horrível. Até que enfim ele resolveu me procurar. E o que ele me disse? Eu poderia esperar tudo, mas o que ele falou, o que ele me mandou fazer, nem em 1000 anos eu poderia imaginar. Roberto, eu pensei muito. Eu não vou conseguir conviver com uma coisa dessas. É impossível pra mim, não tem jeito. Edu, mas a gente se ama. A gente estava tão bem, estava tão feliz. Você vai me deixar de novo? Pra mim não dá. Você com um filho de outro, olha, não tem chance. É 0 chance de eu ficar com você. Mas tem um jeito. Só um jeito pra gente ficar junto. Fala. Eu faço o que for pra você me perdoar e não me abandonar. Fala. Você vai ter que tirar esse filho. Como tirar, Eduardo? Como assim? Você entendeu? Ou você é tão burra assim? Se você quiser ficar comigo, você tem que abortar. Você tem que se livrar dessa criança. Eu fiquei em choque.
Fazer um aborto ia contra tudo o que eu acreditava nessa vida. Apesar de não ter engravidado porque eu queria, apesar de ter sido de uma forma totalmente inesperada e não planejada, apesar de ser de um cara que nem tinha sido meu namorado, em nenhum momento eu tinha cogitado uma ideia dessa. Mas o Eduardo foi claro e direto. Ou eu fazia, ou ele ia embora. E seria o fim para nós dois. Eu chorei. Eu pedi para ele reconsiderar. Eu cheguei a ajoelhar nos pés dele, pedindo para ele não me obrigar a fazer uma coisa assim. Mas como sempre, ele fez aquela manipulação toda que ele sempre fazia. E eu sempre caía. E disse que eu não era obrigada a nada, mas que se eu amasse ele de verdade e quisesse continuar o nosso namoro, eu teria que fazer. Eu sofri tanto. Mas eu sofri tanto. E eu acatei o que ele me pediu. O que ele me obrigou a fazer. Foi a coisa mais horrível, mais horrorosa da minha vida. Eu passei por tudo sozinha. O Eduardo não quis me acompanhar quando eu comprei o remédio, quando eu tomei o remédio, e muito menos quando eu comecei a abortar em casa. Naquela noite eu comecei a passar tão mal que eu precisei acordar minha mãe para ela me levar ao hospital, sem nem fazer ideia do que estava acontecendo. Quando eu cheguei no hospital, a situação foi ainda pior. Eu fui extremamente maltratada e humilhada pelos médicos e enfermeiros. Eu nunca vou esquecer o jeito como eles me olhavam com desprezo, como eles falavam comigo, me julgando. Enquanto eu me retorcia e gritava de dor, uma enfermeira só resolveu dizer que se eu tinha feito, então que agora eu tinha que aguentar. Eu passei a madrugada inteira em claro, chorando de dor, de vergonha. Minha mãe ficou do lado de fora do quarto a noite inteira, horrorizada, sem querer me olhar nos olhos. E quando tudo finalmente acabou, veio um médico e me perguntou com ironia se eu estava feliz por ter tirado a vida de um inocente. Eu coloquei as mãos no rosto, querendo me esconder de toda a tristeza que eu estava vivendo. Eu não conseguia parar de chorar. Eu fui tratada como um lixo, como uma criminosa, como um ser desprezível por todo mundo. E até hoje, quando eu lembro, eu fico enjoada. Eu voltei para casa como se estivesse oca por dentro. Eu perdi o meu filho naquele dia e também perdi a minha alma. O Eduardo apareceu na minha casa naquele mesmo dia e ele foi todo carinhoso. Me trouxe chocolate, me abraçou, me agradou de todas as formas, cuidou de mim. E por uma noite eu fiquei ao lado dele achando que finalmente tudo ia ficar bem. Mas eu não consegui dormir naquela noite. E quando amanheceu e eu olhei para ele, eu entendi que aquele era o homem que tinha acabado de me deixar traumatizada para sempre. Era o homem que tinha me forçado a abrir uma ferida em mim que nunca mais ia cicatrizar. Quando eu percebi tudo aquilo, eu não tive mais dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu terminei tudo com o Eduardo naquele momento, naquele mesmo dia. Ele ainda tentou fazer com que eu me sentisse culpada. Disse que eu tinha feito besteira porque eu quis, que ninguém tinha me amarrado e obrigado a nada e que, no fundo, eu não merecia o amor dele. Amor. Meu Deus. Esse homem nunca soube o que é amor. Eu sei que você que está ouvindo agora pode pensar que eu tinha liberdade para escolher o que eu quisesse.
Mas eu era tão jovem, tão imatura, totalmente dependente emocionalmente daquele amor tóxico. Eu teria pulado de uma ponte. Eu teria tirado a minha própria vida se o Eduardo mandasse. Eu me arrependo. Você nem precisa me julgar. Você que está ouvindo não precisa. Porque eu me arrependo tanto, mas tanto. Eu carreguei e eu carrego esse peso, esse remorso até hoje. Eu me tornei uma mulher deprimida por anos e anos. Até hoje eu tomo remédios controlados para não cair na depressão. Talvez, se eu não tivesse sido tão maltratada naquele dia, hoje eu lidasse melhor. Mas eu sei que a culpa e o trauma vão me acompanhar para o resto da vida. A única coisa positiva de todo esse pesadelo foi acordar para a vida e perceber que o Eduardo não era um homem certo. Pena que eu precisei de tudo isso. E pena que demorou tanto. Tem 8 anos que tudo isso aconteceu. Até hoje eu não encontrei um novo amor. Talvez eu nem seja digna de amar ou de ser amada e eu aceito isso. Talvez esse seja o preço que eu vou ter que pagar por todos os meus pecados.